O presidente da AMERP, Tenente Lupécio Nunes, defensor dos militares da Reserva Remunerada PMBM, reformados e pensionistas, alerta aos coronéis sobre a parcela de complementação compensatória. Exato. Nós queremos informar aos coronéis da PM, principalmente os que atingiram o último posto, que a parcela de complementação compensatória ela é idêntica em quantitativo financeiro à gratificação de risco. Portanto, quando foi no ano de 2011, no mês de julho, foi retirado o tempo de serviço deles, a GTS, que era 30 anos, e foi posto a parcela de complementação compensatória, ou seja, eles já recebiam essa parcela. E esse quantitativo, que é quanto à gratificação de risco, não foi posto. Foi retirado o tempo de serviço e não foi posto a gratificação de risco. E essa parcela de complementação compensatória que eles já recebiam é idêntica à gratificação de risco. Portanto, eles ficam equivocados, não sabendo se é a parcela de complementação compensatória ou a gratificação de risco. Nós queremos informar que é a parcela de complementação compensatória. E o que é isso, essa parcela? É o coronel que foi coronel no serviço ativo, o último posto, eles quando vão ser transferidos para a reserva, que o são, não recebe outro posto, porque não existe o posto de general. Assim sendo, ele recebe essa parcela de complementação compensatória. E nessa lei 169, de 20 de maio de 2011, e entrou em evidência em julho de 2011, é igual à gratificação de risco. Hoje, os coronéis estão perdendo R$ 3.453,19, uma parcela financeira altíssima. Todos nós perdemos. Por quê? A Lei Complementar 169 de 20 de maio de 2011 determina em 4 anos, 2011 a 2014, 5% em cada ano. Então, em 2011, você saberia que iria receber 5%. Em 2012, 2013 e 2014, 5 anos. Ou melhor, 4 anos, cada um 5%. Conforme determina o artigo 3º, parágrafo 1º da mesma lei, 169. Contudo, nós não recebemos, trazendo um prejuízo grave, não tão somente para os PM quanto os BM e as pensionistas, que devem receber o seu soldo igual ao dos seus esposos que estavam na ativa e que foram falecidos em serviço ou não, pela morte, claro, as pensionistas. E elas, até 2003, as pensionistas recebem o vencimento completo, como determina a própria lei no seu anexo. Assim sendo, ela receberia, a esposa de um coronel, em 2011, receberia R$ 11.898. Isso aí em 2011, para aqueles coronéis que faleceram até 2003. Em 2004, ela receberia 70% de R$ 11.898. É bem claro isso. Não existe uma pensionista no estado de Pernambuco, PMBM, que receba isso. Todas elas recebem menos, bem menos. E nós necessitamos que elas venham aqui para a gente requerer em juízo para que recebam esse dinheiro. As viúvas são as mais prejudicadas. Eu estou me referindo aos coronéis, mas as praças, todas elas, nenhuma recebe igual não. É tanto que eu estou dizendo que não existe nenhuma pensionista que receba isso. E é prova. Estou dizendo porque prova. Basta trazer o contra-cheque que mostra isso. Nós vemos isso bem claramente. E quanto aos companheiros da ativa, que ele recebe hoje na ativa, só tem um soldo, não tem mais tempo de serviço, não tem gratificação de risco, não tem gratificação de tempo de serviço. Quando ele vai para a reserva, não tem gratificação de adicionais de inatividade. Portanto, é um grande prejuízo que está trazendo. É um engodo. O pessoal da ativa recebe gratificação X e Y mais X mais Y. Quando vai para a reserva, recebe o quê? Só um soldo. Aí cai aquilo tudinho e fica prejudicado o companheiro que vem para a reserva. Então, isso é uma enganação na ativa. O que nós devemos lutar é para que seja incluído nos nossos vencimentos o mesmo que você recebia na ativa. Você venha com status do mesmo da ativa. E isso é transmitido para quem? Quando eles incorporarem? Para todos da reserva. Todos nós da reserva devemos receber isso e não ficar um recebendo menos, outro mais. Agora, ultimamente, quem for para a reserva
recebe só o soldo e a gratificação de risco. E nem isso estão botando. A maioria não está recebendo nem isso que a lei determina. E esse prejuízo traz para quem? Traz para todos nós e as nossas viúvas. E nós queremos que o governo cumpra com a lei complementar. Então, aquilo que a gente esperava, 4 anos, 2011, 12, 13, 14, 5% para cada ano, a gente já sabia. É pegar o soldo, multiplicava por 5% e o tempo o PAVP, que hoje é PIR-PIV. Primeiro era adicional, mudou para PAVP e hoje é PIR-PIV. Portanto, esse é o grande prejuízo que traz a todos os militares da reserva, reformada e as pensionistas. O que nós queremos, pedimos ao governo, é que seja cumprida a lei 169 que ele criou e nós esperávamos receber, que não estamos recebendo, que seja cumprido isso aqui, pelo secretário da administração, que é o secretário que é esse o responsável por isso, pela FUNAP e pela determinação a FUNAP e a Polícia Militar. A Polícia Militar já repassou para o FUNAP. Então, que o FUNAP obedeça a isso. E tem gente que recebe? Tem companheiros que recebem, que eu tenho um contra-cheque. Não quero citar, citamos quando entramos em juízo, mostrando o contra-cheque. Por quê? Para Deus para um e o diabo para outro. Todo mundo tem barriga, todo mundo quer o direito, quer a lei, não quer outra coisa. A gente quer a lei, que seja cumprida a lei. E isso, imploramos até que o governo faça isso. Para quê? Não seja vergonhoso a gente ter que entrar em juízo para que seja obedecido uma lei. Isso é desastroso para o Estado e desastroso para a gente que esperava. E o governador, no seu primeiro mandato, foi muito acessível para todos nós. E nós o pusemos lá também com o nosso voto. Aqui fizemos grande campanha, agradecemos a ele no primeiro mandato dele. Agradecemos. Como? A carteira, o hospital da PM que ele abriu para os pensionistas, o nosso vencimento que foi obedecido, o aumento, conforme a lei que ele criou, e nós estávamos participando, mas agora não. Essa lei 169 não foi adaptação por nenhuma associação, ela foi posta, foi criada pelo governo e não foi obedecida. Esse prejuízo traz a todos os PMs da reserva, reformada e as pensionistas, PM e BM. Imagine quantos milhões não é prejudicado nós que deveríamos estar com esse aumento no nosso vencimento. Existem oficiais, principalmente no posto de major. Nesse posto de major, o que ocorreu? Em 2011, ele recebeu o aumento de 5%, foi tirado uma parcela do tempo de serviço, um quarto da parcela do tempo de serviço dele, que é constitucional, eu respeito. No entanto, o aumento, a esse ano, o bruto dele não teve aumento. O mesmo bruto que ele recebia em 2011 com aumento é o mesmo que ele recebeu com aumento em 2012. Como é que pode? Qual foi o aumento que ele teve? Se é o mesmo bruto que ele recebe. Ele não teve nenhum aumento. E quer que a gente fique calado? Não. A nossa obrigação como presidente de uma associação é defender os direitos. Pelo menos exigir o cumprimento da lei, no mínimo. É o que nós fazemos aqui. Nós não temos aqui interesse de permanecer aqui, nem nós, nossa diretoria, nem ninguém. A gente quer que obedeça a lei, que o governador que criou a lei, ele obedeça. Simplesmente isso. A gente não quer outra coisa, não. E que nós possamos ter uma estabilidade de aumento. Sabemos que é 5% em 2011, 5% em 2012, 5% em 2013, 5% em 2014. E em 2014 será transformado o nosso vencimento conforme a tabela anexa à Lei Complementar 169 de 30 de maio de 2011. O nosso vencimento será o de um coronel 15.976,06, de um tenente coronel 13.160,95, de um major 11.010,95, um capitão 8.929,61, um primeiro tenente 7.452,53 e assim vai descendo em soldado 2.819,85. Pronto, é isso que nós queremos quando chegar em 2014. Há quem diga que é muito. É muito não, nós jogamos com o bem maior que nós temos, a nossa vida. E veja quantos companheiros estão mortos aí. Nós tivemos
Deus nos protegeu, tivemos sorte, mas muitas participamos de tiroteio. Hoje a violência é bem maior que a nossa época, mas nós servimos, nesse caso o ex-presidente, até 1993. E passei por 12 unidades. Não fiquei só no birô, não, que a gente entra na tropa. De CPT a Cipoag, Cavalaria, 1º Batalhão, Rádio Patrulha, Batalhão de Guarda, isso tudo nós passamos. E todos nós passamos. Pode servir numa unidade só. O artigo 307 do CPP ele diz com grande prioridade e grande participação. Qualquer do povo pode. E as autoridades devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Não é favor meu porque estou na reserva, não. É um dever meu tomar providência e prender. Porque a autoridade policial do militar da reserva, o reformado, ela não caiu não, ela é o mesmo. Nós obedecemos a todos os trâmites conforme o Código Disciplinar da Polícia Militar. Nós só deixamos de ser obediente ao Código pelo falecimento, quando nós morremos. Mas enquanto na ativa ou na reserva, nós somos submissos ao Código Disciplinar da Polícia Militar. E não podemos nem devemos ser omissos quando de um flagrante delito. Devemos jogar a nossa vida, ainda jogamos. Mesmo com numa hora de precipício ou de morte. Que isso é natural. Amanhã ou depois nós vamos morrer. Então é melhor a gente morrer em pé do que viver de joelhos. É isso que nós pedimos ao governo. Com todas as agruras, a desobediência à lei, que o governo não obedece a essa lei, com esse problema financeiro que nós temos, que já somos avós, já criamos nossos filhos, nossos netinhos, que estamos dando um apoio, nós só desejamos a todos, aos nossos associados, a todos os ouvintes, a todos os companheiros, um Natal feliz, um ano novo cheio de prosperidade e principalmente sabedoria.